Livro de São Mateus, capítulo 12. Livro do Evangelho de São Mateus, capítulo 12, versículo 32 até o 37. Aleluia. São Mateus, capítulo 12, verso 32. Nessa noite eu quero falar sobre a perseguição ao crente, não do crente. Tem gente que fala errado, perseguição do crente, não é assim. Dá a entender que o crente está perseguindo. É perseguição ao crente. Mateus 12, verso 32. Vejamos o que o Senhor Jesus vai nos falar. Amém. Obrigado, Deus. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século e nem no futuro. Ou dizeis que a árvore é boa e o seu fruto bom, ou dizeis que a árvore é má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vos dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, perdoa, Senhor, nossos atos, nossos erros, nossos pecados. Senhor Deus, como nós falamos aqui na semana passada, uma das coisas que deve ser bem vigiadas é a nossa língua, Senhor. A língua que inflama, Senhor, a natureza. Ó Deus, derrama a tua graça, tua misericórdia nos nossos corações. Traga-nos uma porção da tua palavra nesta noite, no nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem. Vamos, então, nós cantamos esse hino, Direi ao Mundo, Feliciano Amaral, mas também foi cantado em várias versões, com vários cantores. Aleluia. Direi ao mundo que sou crente, não me envergonho de o dizer. Direi ao mundo que sou crente e que por Cristo vou viver. Direi ao mundo que Ele salva e nesta vida o seguirei. Eu bem sei que crendo nele terás as bênçãos que encontrei. Errei aqui. Não dá não. Deixa para outra vez, porque... Não, eu sei cantar, mas estou preocupado, a garganta não dá conta aqui. Até falei com o irmão Guilherme, mas o irmão Antônio ficar preparado. Se aguentar. Muito bem, irmãos. Perseguição ao crente, aos crentes. O crente ou o cristão não deve sofrer perseguição por nenhuma outra coisa a não ser por causa de Jesus Cristo. Não creio que perseguição aos crentes
ou qualquer crente, Oh, Deus amado. não creio que a perseguição ao crente se deva a outra coisa a não ser por causa do Senhor Jesus Cristo. Isto por causa do nome. Ele disse que por causa do nome dele, os que criam nele seriam perseguidos. Agora, nós sabemos que há muitos crentes, entre aspas, porque a palavra crente quer dizer aquele que crê. Verdade. E o cristão é aquele que segue as pegadas de Cristo. Então o crente é aquele que crê. O cristão é aquele que segue os passos de Cristo, além de crer. Então o crente é aquele que crê. O cristão é aquele que segue as pisadas de Cristo. É um que pode ser testemunha. E Jesus disse, depois da sua ressurreição, que os discípulos dele deveriam ser testemunhas. E ser-me-eis minhas testemunhas. Não vai ser só aqui em Jerusalém, não. Jerusalém representa a igreja. Não vai ser só na igreja, não. Vai ser na Judéia, Samaria, nos confins da terra. E, no entanto, nós temos várias pessoas em diversas e milhares de denominações que aderem a esta palavra crente. Sou crente. E quando a pessoa diz que é um crente, em qualquer denominação, você não pode discutir com ele. Não discuta com a pessoa quando diz numa denominação, eu sou crente. Porque crente quer dizer crer. De alguma forma ele vai crer em alguma coisa. Ele está crendo em alguma coisa. Mas se ele disser que é um cristão, aí você pode indagar. Se ele disser que é um cristão, aí você pode indagar. Porque crente se crê e cristão se vive. Então, quando alguém disser sou crente, então não discuta com ele. Por mais que a pessoa seja irreligiosa, ele é um crente. O macumbeiro é um crente. Aquele que mexe os pauzinhos lá é um crente. Crente quer dizer que crê em alguma coisa. Até o ateu é um crente. Até o ateu. Mas pastor, o ateu é aquele que não crê. Pois é, ele crê que não existe Deus. Ele crê que não existe Deus. Até o ateu é um crente. Ele crê que não existe Deus. Então, quando se fala de crente, significa que crê em alguma coisa. Mas existe o crente verdadeiro. Naquele que tem uma fé verdadeira. Naquele que crê na coisa verdadeira. Crê em algo verdadeiro. Existe o verdadeiro crente. Ou seja, existe o verdadeiro crente que crê na coisa certa. Que crê naquilo que é certo. No entanto, muitos creem e é crente e creem no que não é certo. E, no entanto, quando se fala de crente, Jesus disse que por ter crido no nome dele, o mundo odiaria
aqueles que creem. Aí você não pode pegar os crentes, entre aspas, que tem um monte de nomes, como pentecostais, evangélicos e um monte de coisas, e entender que os tais estão sendo perseguidos ou padecendo por causa do nome dele. Você consegue ver uma mulher que se diz crente, evangélica, vivendo de qualquer maneira, sendo perseguida? Ou um homem? Então o verdadeiro crente é que seria perseguido. O verdadeiro crente. Isto quer dizer que o verdadeiro crente que deveria crer na coisa certa, e crendo na coisa certa, na mensagem certa, crendo naquilo, viveria aquilo que está crendo, e aí tornaria-se um cristão. Porque ser crente é crer no que está escrito, e cristão é levar a marca de Cristo. Amém, irmão? Amém. E cristão é levar a marca de Cristo. E, no entanto, Paulo chegou a dizer o seguinte: vocês são cristãos? São. Então padecem como cristão. Não vai padecer como um malfeitor, um ladrão, um roubador. Não vai dizer que vai padecer por causa disso, não. Eu estou padecendo porque eu roubei. Eu estou padecendo porque eu sou um malfeitor, um roubador. Não. Paulo disse, não, isso não. Padeça, mas padeça como um cristão. Não como um malfeitor, roubador, ladrão. Padeça como um cristão. E, no entanto, existe sim cristãos que, por ter crido, estão padecendo. Padecendo como cristão por ter crido. E o fato dele ter crido também está vivendo aquilo que creu. Então, ele está padecendo. E como cristão. Amém. Amém. E, no entanto, existem aqueles que creem e, no entanto, padecem de outra forma, mas não pelo fato de ser cristão. Porque existem muitas lutas e muitas provas que não foi Deus que colocou você nelas. Bem-aventurado é o homem e a mulher em que Deus coloca ele em alguma prova. Amém. Mas não é e nunca será bem-aventurado quando você procurar sua própria prova. Quando você entrar numa luta, numa prova, numa situação que você buscou, que você cavou. Por isso que Paulo disse, há muitos cristãos padecendo. Padecendo pelo que creu, e depois de ter crido, vivendo aquilo que creu. Padecendo. Aí vem Paulo e diz, vocês devem se alegrar quando vierem algumas lutas dessa. Porque Deus não lhes dá provações nas quais vocês não suportariam. Então, se eu estou passando alguma prova, se eu estou sendo perseguido, se eu estou sendo tentado, isto quer dizer que Deus, por si mesmo, está me colocando. E se Ele me está colocando para enfrentar uma prova, para ser tentado, para ser testado, se é Deus que está colocando, o profeta disse que Deus está velando por aquele que colocou. Mas, se eu estiver passando pelo vale da sombra da morte, mas não foi Deus que me colocou para passar nela.
Mas é eu que procurei esse vale. Eu que procurei esse vale da sombra. Então, diz o profeta, você está padecendo não como um cristão, mas padecendo porque é um quebrador de palavra, de promessas. E aí o profeta irmão Branham disse que você tem que colher, sendo cristão, colher os frutos daquele erro, daquele pecado, dentro de uma vontade permissiva de Deus. E se for eleito, o profeta disse que Satanás tem o direito de permanecer ali até que nós voltemos de volta para a vontade perfeita de Deus. Quem está entendendo, irmãos? Amém. Tem crente que fala assim, mas eu estou passando uma luta tão grande, olha, eu estou numa prova, eu estou numa luta, Deus me colocou. Deus colocou? Deus te colocou. Mas eu entrei numa fria, mas é uma luta. Deus te colocou nessa fria? Eu não sei onde que eu estava na cabeça, onde eu errei. Que luta, meu Deus, que o Senhor tem me dado. Deus te deu? Deus colocou? Não. Muitas das provas e muitas das lutas e muitas das coisas que nós estamos colhendo na carne, no espírito, se a alma for eleita, a alma pode ser até salva. Mas muitas das coisas colhidas na carne, no espírito, muitas delas não foi Deus que colocou nós em maciça prova. Foram por nossos próprios méritos de querer avançar o sinal sem autoridade. E aí nós entramos em situações e colocamos essas situações como se fosse Deus que nos colocou nela. Lutas, provas. Tem crente que vive iludido o ano todo, 2 anos, 10 anos, 20 anos, a vida toda iludida que Deus colocou ele numa prova. Deus colocou ele na luta. E às vezes a luta que ele vive, o problema que ele vive, nem foi Deus que colocou. Ele mesmo entrou com seus próprios pés. É verdade. Com seus próprios olhos, com suas próprias mãos. E não tem a capacidade de discernir, de compreender, oh meu Deus, isto é resultado da minha desobediência. Isto é resultado da minha falta de fé. Isso é resultado da minha falta de convicção. Isso é resultado daquilo que eu falei sobre isso, sobre aquilo. A maioria de nós cristãos que temos turbulências nessa vida, dificilmente nós vamos ter o discernimento 100% de entender o que é tribulação vinda de Deus ou que nós mesmos buscamos. A maioria de nós. Mas o cristão, se ele estiver padecendo, sendo perseguido como um cristão, porque Deus olha primeiro para a sua confissão, diz Paulo. Sabia disso? Que Deus olha primeiro a nossa confissão? Confissão. Crê. Amém, irmãos? Amém. Nossa confissão. Primeiro Deus olha para a nossa confissão. Depois da confissão, obrar sobre aquilo. E se tiver muitos cristãos que têm uma fé pura naquilo que creu, naquela confissão, porque com a boca, diz Paulo, se confessa. Não é assim que Paulo diz? Porque pela boca se faz confissão daquilo que creu. E se nossa confissão é verdadeira, genuína, e depois de tudo aquilo, o seu traçado na vida é só luta, só isso, só provações, e você olha para trás,
Você consegue ver num espelho que não está quebrado, que não está arranhado, que não está trincado? Porque nós podemos olhar através do espelho quebrado. Podemos, meio todo, mas dá. Mas se tiver um espelho todo limpo, que você pode olhar para trás e dizer, mas Senhor, eu tenho averiguado, eu tenho estudado, eu tenho buscado lá na minha consciência, na minha memória, no meu espírito para ver alguma coisa e não acho algum erro que eu cometi. Como diz Jó. Jó diz uma vez, eu não lembro aonde. Amém, irmãos? E aí, ele passa por aquilo, ele deve glorificar. Deus me colocou nisso. Amém, irmãos? Amém. Deus me colocou nisso. Alguém poderia, esses crentes sem revelação, podia chegar perto de Noemi e falar assim, Noemi, tu perdeste o marido, hein? Perdi, minha filha. E agora perdeu o filho mais velho. Perdi, minha filha. E agora perdeu o novo, mais novo. Perdi. Que luta, hein? Que prova Deus te colocou, hein? Não, você não entende. Não foi Deus que colocou essa prova em mim. Isso não foi Deus, foi eu mesmo que procurei. Noemi mesmo disse. Amém, irmãos? Amém. Noé reconheceu que Deus não estava provando ela. Noé reconheceu que aquilo foi resultado da sua desobediência. Sansão também reconheceu, somente uma vez mais. Sansão também reconheceu. E quando nós reconhecemos a nossa desgraça, o nosso erro, a nossa desvalecência, quando nós reconhecemos e falamos assim, Senhor, minha consciência foi recobrada, foi ali que eu errei. Aí Deus está pronto para nos ajudar. Amém, irmão? Amém. Deus está pronto para te redimir como redimiu Noemi. Amém, irmão? Amém. Está pronto para poder fazer algo. Mas enquanto nós estivermos procurando caixinhas surpresas, não vai adiantar nada. Sim, o cristão padece. Padece. E a Bíblia diz que é bem-aventurado o homem que padecer perseguição por causa do meu nome. Jesus disse. O mundo me aborreceu, vai aborrecer você também. O mundo me odiou, vai odiar você também. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém. Então observe bem que padecer por Cristo, não para Cristo, é diferente. Porque aí você estaria fazendo um favor para ele, não é assim. Padecer por Cristo, isso quer dizer pela causa. Não pelo projeto, pela causa. Padecer por Cristo. Padecer por Cristo, por querermos identificar com Ele. Por querermos aproximar do jeito que Ele era, da maneira que Ele viveu. Padecer por Cristo. Amém, irmãos? Amém. O mundo odeia. Porque o mundo aborrece a justiça. O mundo odeia a justiça. Então o mundo te aborrece por você querer ser igual a Cristo, se aproximar como Cristo viveu. Ninguém quer ser justo. Ninguém quer ser certinho. Ninguém quer falar toda a verdade. Eles odeiam que fala a verdade. O mundo odeia a verdade. Você acha que o mundo quer a mulher certinha? A jovenzinha certinha? O homem certinho? O homem honesto? Não quer. Porque o mundo odeia a luz. Verdade. Amém, irmãos? Amém, é verdade, meu Deus. Mas se padece como Cristo, por Cristo, como cristão, aí é outra coisa. Vem o irmão Bruno e diz o seguinte: você que é um cristão, tem professado o cristianismo, e você não está passando por provas e lutas e aflições? Ele disse: tem alguma coisa errada com a sua complete experiência. Não sou eu que disse, é o profeta que disse.
Se você tem crido corretamente, olha só, tem que ter respaldo. Se você tem crido corretamente, você tem professado o cristianismo, diz o profeta. Se você está crido corretamente e não está passando por lutas, provas e aflições, tem alguma coisa errada com a sua experiência. Os irmãos entenderam, irmãos? Alguma coisa errada. Alguma coisa errada. Às vezes a pessoa é um cristão e sofre a dor nos rins. Ai meu Deus. Coração. Ai meu Deus. Está padecendo por uma enfermidade no corpo. É diferente de padecer pela causa. Que entendeu, irmãos? Padecendo pela causa. Por ser um cristão. Por ter crido em uma mensagem. Amém, irmãos? Amém. Por ter crido numa mensagem. Por ter aceitado algo que é contrário ao mundo. Contrário ao que o mundo pensa. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém. Padecer por Cristo não é ficar lamentando a dor no filho. Ai, meu filho, que luta. Não é isso não, gente. Padecer pela causa. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém. Deus. Mateus capítulo 5. Vamos lá. Mateus capítulo 5. Vamos ver se é assim mesmo que Jesus Cristo disse. Mateus capítulo 5. Versículo 43 e 44. Os povos não sabem o que é padecer. É padecer pela causa, gente. Pela causa. As lutas é pela causa. Não é uma dor aqui, uma dorzinha ali e tal. Não é isso não. Isso a gente sofre mesmo. É pela causa. A aflição é pela causa. A perseguição é pela causa. Os irmãos, entendendo, irmãos? 43. Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Isso é na lei. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Os irmãos, né? Pelos que vos perseguem. Pelos que vos perseguem. Pelos que vos perseguem. Teve uma irmã que chegou para mim: pastor, estou passando uma luta na firma. O que foi, irmão? O que foi? Pastor, aumentou demais o trabalho, a carga horária está difícil. Irmã, isso não é padecer pela causa, não? Isso não é padecer pela causa. Pela causa é se você estivesse sendo injuriado pelo seu cabelo, pelo seu vestido, pela sua fé, pelo seu batismo, por ter crido um profeta. Isso é pela causa, amém, irmão? Isso é pela causa. Não é porque não aumentou a carga horária? Porque mudou o plano de saúde? Ah, gente. Perseguição, isso não é perseguição não. Perseguição é pela causa, gente. O povo não entende o que é perseguição. O que é lutas e provas. Que luta, a gasolina aumentou. Isso é perseguição? Meu Deus do céu. Romanos capítulo 12. Romanos 12. Romanos 12. Vamos ver o que o apóstolo São Paulo diz sobre isso. Romanos capítulo 12, versículo 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21. Romanos 12. Está escrito no versículo 12. Alegrai-vos na esperança,
Sede pacientes na tribulação, perseverai na oração, comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade, abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes, não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Amém, irmãos? Amém. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Amém, irmão? Amém. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém. Os irmãos estão entendendo? Amém. Como é que é a coisa? Que coisa! Que situação! Jesus conhecia todos que estavam ao seu redor. Todos. Até mesmo aqueles que nem foram chamados para ser seus discípulos. Falando mal dele por detrás. Aquilo é um isso, aquilo outro. Mas nunca deixava de operar um milagre por causa deles. Os irmãos entenderam, irmãos? Amém. Sempre fazendo alguma coisa por causa disso. Um dia o irmão Branham conta uma história. O irmão Branham foi convidado para ir numa reunião. Uma reunião de ministros. E aí, alguém ficou sabendo e disse: irmão Branham, o senhor vai naquele lugar? Aquele povo só falta enfiar a faca atrás das costas do senhor. Eles falam muito mal do senhor e da sua mensagem. Ele disse: irmão, eu não estou olhando para isso não, irmão. Isso já estava predestinado para mim antes da fundação do mundo. Amém, irmão? Eu estou padecendo pelo que eu criei. Eu padeço pelo que eu criei. Os irmãos entenderam, irmãos? Amém. Verdade, pai. É. Mas o Senhor Jesus, Senhor Jesus, o que é isso? O Senhor vai na casa de Simão, fala tão mal do Senhor, fala mal da sua mensagem, do que o Senhor crê, o que o Senhor representa. E o Senhor vai em Simão ainda? Vou. Os irmãos entenderam, irmãos? Amém. Vê? Ele não pagou o bem com o mal, não. Ele não pagou, não. Ele pagou o mal com o bem. Com o bem. Foi lá. Ele sabia que a mensagem dele era ridicularizada, que a mensagem dele era isso, que aquilo outro. Sabia. Foi chamado de falso profeta, falso messias, e foi assim mesmo. Os irmãos estão entendendo? E foi assim mesmo. O profeta uma vez foi odiado pela igreja de Cristo nos Estados Unidos, odiado pela cor divina. Mas uma moça, um dos cabeças da igreja, adoeceu e estava numa cama, parecendo um palito. Perguntou: irmã Mana, você vem orar por ela? Vou. Amém, irmãos? Amém. Vou, eu irei. Mas, irmão Branham, só faltou matar o Senhor. Padecer pela causa. Amém, irmãos? Amém. Padecer pela causa. Isto é ser cristianismo. Isto é desenvolver o verdadeiro cristianismo. E se nós chegar nessa ponta, nesse limiar, é porque nós estamos prontos para o arrebatamento. Amém, irmãos? Amém. Estamos prontos para o arrebatamento. Chegar ao ponto de permitir que os pecadores peguem você.
chegar ao ponto como fez Jesus. Deixa eles me pegarem. Deixa eles fazer. Deixa. A vingança é de Deus. Amém, irmãos? Amém. Não se vence o mal com o mal. Se vence o mal com o bem. Minha é a vingança, diz o Senhor. Amém, irmãos? A luta não é sua, é minha, disse Deus. Não é eu que pelejo, é Deus que peleja por nós. Amém, irmãos? Amém. Graças a Deus. Glória, graças a Deus. Demonologia. Espíritos sedutores. Olha o que o Mamãe vai dizer para nós aqui. 135. Olha o que ele vai falar. 135. 135. Ele fala assim, ó. Demonologia. Hoje há tanta demonologia, demônios operando em almas humanas. Observe onde produz seu fruto. Observe que tipo de vida a pessoa tem. Veja de que maneira está atuando. Observe de que maneira faz. Veja quais são os seus motivos. É simplesmente tão... Olha, e se eu lhe dissesse que a única maneira... Aqui encontram-se os carros, todos enfileirados aqui. O céu está em Charleston. Alguém diz, você não pode ir andando. A única maneira de você poder ir é de carro. Os irmãos verão, Charleston é uma cidade bem distante de Jeffersonville. E todo homem que cruzar a linha deve trazer 5 galões de gasolina. Ó, aqui está seu carro. Porém, se ele não tiver gasolina, ele não pode andar nele. Os irmãos verão, irmãos? Amém. Gente, o céu é em Charleston. Aqui estão os carros. Eu entro, não tem gasolina. Aí você vai atravessar um lugar para buscar gasolina. Vê, você tem o carro, mas precisa da gasolina. Os irmãos verão, irmãos? Aí o profeta diz, vê você, aí está. Essa é exata, perfeitamente a maneira que no céu, que é no céu. Se você morre sem Deus, não se importa, não me importa como você viveu e quantos carros você construiu. Se o amor de Deus não estiver ali para puxá-lo para dentro do reino de Deus, você está perdido. Meu Deus. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Amém. Vê? Aí está. O profeta irmão Branham mostra isso aqui. O filtro do homem que pensa. Olha o que o irmão Branham vai dizer. 197. Depois nós vamos entrar nos assuntos aqui. 197. O filtro do homem que pensa. Veja. Como lhe parece o filtro do homem que pensa? Quando você sai pela rua amanhã, de braços dados com o mundo, irmão e irmã, tem você o filtro do homem que pensa? Quando aquele homem te chama de santo rolador, você usa o filtro do homem que pensa naquela hora? Vamos aqui somar um monte de coisa. Quando te chama disso, daquilo, outro e tudo mais. Agora, quando o homem, o mundo, presta atenção. Quando o mundo te chama de alguma coisa que você não é, você tem o filtro do homem para pensar naquele momento? Mas e quando o mundo te chama de uma coisa que na verdade você é? E aí, como é que fica? Vocês estão entendendo, irmãos? Amém. E quando alguém fala de um crente e o crente não pode ser justificado? É aí que está o negócio. O diabo acusou Jó desde quando tocou na videira até o final. E no entanto, era só acusação falsa. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém. E não havia nenhum motivo que desse um gostinho para o diabo. Que desse 1-0 para o diabo. Não tinha. Será que muitas coisas que alguém fala, o vizinho, o irmão, a tia, o primo, o filho, será que muitas coisas que eles falam de nós negativamente, será que eles estão certos? Ou será que eles apenas estão sendo usados por Satanás
para testar a sua fé, porque você creu, e a sua vida, porque você vive. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Alguém te chamou de ladrão, e você tem o filtro do homem que pensa nesse instante, você olha para ele e diz: Senhor, perdoa, ele não sabe o que faz. Mas se você roubou, você diz: Senhor, tem misericórdia de mim. Está entendendo, irmãos, agora? Aquele crente ali, aquele é crente? Oh, de jeito nenhum. Se você é verdadeiramente um crente lá na alma e sabe do que está fazendo, você diz: Senhor, perdoa, porque ele não sabe o que faz. Mas se ele tem razão de dizer isso de você, Senhor, tem misericórdia de mim. Mas irmão Lafayette é isso e aquilo outro. Mas se lá no fundo da alma ele não é isso, ele diz: Senhor, perdoa, porque ele não sabe o que faz. Mas se lá na alma dele, na sua consciência, diz: é verdade, Senhor, tem misericórdia de mim. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Em nenhuma das acusações que Jesus sofreu, ele pôde dizer: tem misericórdia de mim, Senhor. De todas as acusações que ele sofreu, no qual ele disse: perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Estão entendendo, irmãos? Amém. Então, se eu, como cristão, estou devendo alguma coisa no sentido, eu tenho que dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu não tenho que ser um hipócrita. Senhor, perdoa, porque ele não sabe o que faz. Porque se eu sei que errei. Os irmãos estão entendendo, irmãos? E aí você vai com o álibi de que está sofrendo por causa de Cristo. Não é bem assim que funciona. Não é assim que funciona. Se padece com Cristo, padece corretamente. Não como homicida, ladrão, roubador. Causa que você entrou, que você procurou. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Ué. Olha Estevão. Falaram que Estevão era um pregador de dissensão. Ele estava errado? Não, ele perdoa porque ele sabe o que faz. Mas se ele estivesse pregando doutrina errada, ele tinha que dizer: misericórdia de mim, Senhor. Esses que estão pregando aí que Jesus já veio, que o novo nome de Jesus é Brana, e que Jesus Cristo é um Deus menor, nós estamos sofrendo por causa da verdade. Tinha que dizer o seguinte: tem misericórdia de nós. Estão entendendo, irmãos? Estamos sendo perseguidos com a doutrina errada. Não funciona assim, não. Não funciona assim. Não funciona assim. Tem o filtro do homem que pensa. Amém, irmãos? Tem um filtro do homem que pensa. É igual o pregador. O pregador prega uma coisa aqui e te atinge aí. Em vez da pessoa ficar satisfeita que a palavra encontrou uma falha, diz: ó Senhor, tem misericórdia de mim. Amém, irmãos? Olha, aquilo que o pastor falou foi direto. Olha, aquilo serviu para mim. Aquilo, olha, exatamente. Olha, o profeta disse: Deus está na linha de tratar com ele. Foi. O profeta irmão Branham disse: olha, não importa quão seja, ou quão maior, ou quão grande seja a sua situação, desde que você creia que há um Deus do céu e que vê todas as coisas, mas também conhece todas as coisas, desde que você reconheça a si mesmo errado, Deus está a ponto para te abençoar. Deus está a ponto a te recomeçar tudo de novo. O problema do homem é a falta de reconhecimento.
Os irmãos, estão entendendo, irmãos? É a falta de reconhecimento. É a falta de reconhecimento. Você pode observar, enquanto que o filho pródigo não reconheceu, só estava recebendo uma cetada de água. Enquanto o jovem, o pródigo não reconheceu, estava recebendo cacetado de água. Só recebendo cacetado de água e comendo bolotas e sofrendo fora da presença do Pai, que quer dizer Deus, só enquanto ele não reconheceu. Mas no momento em que ele reconheceu, Deus começou a tratar com ele. Amém, irmão? Amém. Deus começou a tratar com ele. Aleluia. Davi reconheceu, Deus começou a tratar com ele. Sansão reconheceu, os cabelos começaram a crescer. É só reconhecer. Amém, irmão? Amém. É reconhecer. Reconhecer. Reconhecer que não há mérito. Reconhecer que não há nada. Só tem algo, diz o profeta, para o pecado e para os nossos erros, só existe uma coisa que torna alvejante. É o sangue do Senhor Jesus Cristo. Desde que nós entramos debaixo dele, reconhecendo. Amém, irmãos? Amém. Quando aquele homem te chama de santo rolador, você usa o fio do homem que pensa? Quando alguém diz algo mal contra você, tem você o fio do homem que pensa? Você paga o mal com o bem ou paga o bem com o mal? Ore por aqueles que maliciosamente te tratam e por aquele que te persegue. Então você estará respirando através do filtro do homem que pensa. Amém? Amém. Isto é, Deus está pedindo uma coisa de quem aqui, irmão? Presta atenção. Vou voltar aqui, ó. Ore. Presta atenção. Ore por aqueles que te maldiçoam. Ore por aqueles que maliciosamente te tratam. E por aquele que te persegue. Então estará você respirando através do fio do homem que pensa. Deus aqui está falando através do profeta de nós agir como perfeitos. Amém, irmãos? Amém. De agir como perfeitos. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Amém. É ir contra o senso humano. É ir contra o senso humano. Jesus foi Deus manifestado em carne, mas Jesus foi tão perfeito, deu exemplo em tudo, que na hora que Satanás, encarnado em Judas, foi ao encontro de Jesus no jardim, onde ele também orava, Jesus chegou e disse, com um beijo me trai, inimigo. Foi assim que falou? Com um beijo me trai, amigo. Não chamou Judas de inimigo. Com um beijo me trai, amigo. Nem assim. Os irmãos entenderam, irmão? E tem vizinho que você nem suporta olhar para a cara dele. Tem pessoa que você já trabalhou que nem quer nem saber dele. Irmão, então se você não está na qualidade perfeita, não. Meu Deus amado. Não está na qualidade. Não. Aquilo é um traste. Aquilo é um derrotado. Aquilo não vale nada. Isso não é palavra de perfeito, de cristão perfeito. Ontem, peraí, que homens. Na mensagem da Odisseia. Ontem eu estava na sala conversando com o irmão, que estava mexendo em casa lá, porque houve uma ventania, quebrou umas telhas. Ele não congrega conosco, ele é pedreiro. E nós estávamos conversando na cozinha depois da jantar, nós estávamos falando sobre almas que estão em prisão agora. Presta atenção. Parágrafo 142 da Odisseia.
142, Laodiceia. Presta bem atenção. 142, a era de Laodiceia. Ô, gente, cadê a mensagem? Estou lendo a era de Éfeso. 142. Olha o que o irmão Brana disse. Presta atenção. Veja, um eleito não pode causar dano a outro eleito. Um eleito não pode perseguir a outro eleito. Um eleito não pode causar dano a outro eleito. São os reprovados que perseguem e destroem os eleitos. Aí eu falei para ele assim, irmão, pensa comigo, essa crentaiada que existe aqui, irmão não fala com o outro, irmão vira o rosto quando o outro passa na rua, pastores brigando um com o outro, isso é coisa de crente eleito ou de almas encarceradas? Meu Deus. Aí ele falou assim, pastor, o senhor quer dizer então que o último eleito pode ter entrado? Vocês se enganam. Eu falei para ele, vocês entendem tudo errado. Vocês ficam pregando, quando o último eleito entrar. Gente, o último eleito entrar é no corpo místico, é no corpo invisível, é quando ele entrar em posição de adoção, é quando ele for entrar no posicionamento, é posicionamento. A arca fechou, 7 dias demorou. Os anjos chegou, demorou a sair. Deus, eu falei com ele, Deus que tem misericórdia de nós, se o último eleito já entrou no corpo, e o evangelho está sendo pregado para almas que estão em prisão. Porque doutrinas erradas, ismo, irmão brigando com outro irmão, pastor não virado para cá, pastor, pregando, falando mal do irmão. Isso não é coisa de eleito, isso é coisa de almas que estão em prisão agora. Você acha que um irmão que vira a cara para outro irmão, que diz ser um cristão eleito, isso não é coisa de eleito, irmão? Eleito não persegue eleito. E o profeta irmão Brana, quando pregou essa mensagem, ele disse, Senhor, acabamos de passar pela terceira puxada. Quando Noé teve a sua terceira puxada, a arca se fechou. Quando Jesus passou para a terceira puxada, veio pregar para almas que estão em prisão. Senhor, será que já estamos... Senhor, não é possível, eu tenho filhos aqui, não entendem ainda. Os irmãos entenderam? Aí ele fala assim, vê, e se a misericórdia tiver terminado quando o último eleito entrar, não pensem vocês, tudo continuará seguindo normal, vindo as pessoas no altar, chorando, pregando salvação. Meu Deus. E você vê toda essa discussão, esse distúrbio de doutrina. Você vê todos esses irmãos brigando um com o outro. Isso é coisa de eleito? É coisa de eleito, irmão? Não. Me mostre de Gênesis, Apocalipse, o eleito perseguindo o eleito. Me mostre, se não foi os reprovados que perseguiram o eleito. Me mostre de Gênesis, desde Abel até chegar em Jesus, Paulo, se tem algum eleito perseguindo o eleito. Se não foi o reprovado que perseguia. Eu fiz um desafio, me mostra, né, a Bíblia, um eleito perseguindo o eleito. De Gênesis até chegar em Jesus Cristo, no dia de Paulo. Era o reprovado que perseguiu o eleito. Quem está entendendo, irmãos? Amém. Quem foi que matou Abel? Foi Caim. Foi Caim. Quem foi que perseguiu Isaac? Isso é em Gênesis, estou em Gênesis ainda. Foi Ismael, reprovado. Caim, reprovado. Quem foi que perseguiu Moisés? Datã, Abirão e Coré, reprovado. Quem foi que perseguiu Davi, seu filho, Absalão, reprovado?
Quem foi que perseguiu Jacó? Esaú, reprovado. Quem foi que perseguiu na jornada? Moisés? Balaão, reprovado. Quem foi que perseguiu Jesus dentro do ministério? Judas, reprovado. Você não vê em lugar nenhum eleito perseguindo eleito, irmão. São os reprovados que perseguem os irmãos de Deus, irmão. Você não vê? Você vê Pedro perseguindo Paulo, Paulo perseguindo Pedro, Tiago perseguindo João. Você não tem isso na Bíblia, você não tem isso nos apóstolos. Você não tem isso na doutrina dos apóstolos. Você tem Emineu, Fileto, reprovado. Os irmãos entenderam, irmãos? São os reprovados que perseguem os eleitos. Oh, meu Deus. E que destroem os eleitos. São os reprovados. Se Deus é conosco, onde estão todos os seus milagres? 128. 128. Se você tem uma irmã, um irmão da mesma fé, um cristão que diz ser cheio do Espírito Santo, e você sabe que está certo com Deus, você sabe que está certo com o Senhor, e ele te persegue, diz que é um eleito, eleito não persegue eleito. Os irmãos entendem, irmãos? Verdade. Eleito não persegue eleito. Ou ele está desse lado de cá, ou ele está do lado de lá. Olha na Bíblia inteira, de Gênesis até chegar agora, para você ver. Se Deus é conosco, onde estão os teus milagres? 128. Se vocês observem, 127. Você diz, eu falei em línguas, eu pulei, eu dancei, eu profetizei. Ótimo, ótimo. Mas veja, se vocês são uma coisa um dia e na semana seguinte é outra coisa, e em seguida o pequeno pica-pau vem e bica uma cavidade da árvore, vocês o perseguem, e o próximo aqui, missão, trotando, não sabe o que realmente você pertence. Então Cristo não está em você. Meu Deus. Os irmãos entendendo? Está vendo? O cristão ele é constante. Amém, irmãos? Pega alguém na Bíblia que foi constante em Deus, como referência. Noé. Me mostra nos 120 anos alguma dúvida que ele teve. Constante. Moisés, na sua jornada, desde quando foi no Egito até chegar em Canaã, me mostra alguma oscilação dele na mensagem, na fé. Constante. Ele não era uma coisa hoje e amanhã outra coisa. Na semana seguinte outra coisa. Constante. Paulo. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém. Vê? Você disse que pula, gritou, fez isso. Se vocês são uma coisa um dia e na semana seguinte é outra coisa a mais, não. Vocês estão apenas trotando e não cavalgando. Meu Deus. Não sabe o que realmente você pertence. Então Cristo não está em você. Suas palavras não estão lá. Porque é estável. É um crente estável. Quantas pessoas que você convive, que sabe que crê na mensagem, e você sabe, voltou, foi embora, foi embora, voltou de novo. Isso não é questão de, isso não é eleição, irmão. O eleito ele é constante. Amém, irmãos? Amém. O eleito ele é constante. Pode ocorrer, sim, pode ocorrer que uma pessoa possa encontrar no gênero do jovem e do filho pródigo. Pode acontecer. Pode acontecer. Mas o profeta irmão Branham disse
que ali é só uma palavra, é só uma parábola. Irmão Branham disse que se não houvesse a palavra reconciliação, não teria jeito, mas tem. Amém, irmãos? Amém. E o profeta irmão Branham diz que um cristão afastado, quando ele se afasta, diz o profeta, ele não fica muito tempo afastado. O profeta diz, ele não fica. Se é eleito, ele não fica muito tempo afastado. Não fica. O profeta diz, se é eleito, não fica. O profeta chegou a dizer na mensagem, no mínimo 14 dias. Vocês estão entendendo, irmãos? Não fica. Se for eleito. Vê? Aí ele diz na mensagem, a era de Éfeso, 47. A era de Éfeso, 47. Ele diz o seguinte, 47. Vejam bem. 47. Ele diz assim, creio que devemos, é isso mesmo? Creio que devemos parar aqui e considerarmos o pensamento que o povo de Deus tem sempre sido e sempre será perseguido. O povo de Deus. Estão entendendo, irmãos? Amém. Quem é o povo de Deus, irmão? Será que o povo de Deus é aqueles que os políticos falam assim, a voz do povo é a voz de Deus? Será que são eles? Ou será que é aquela frase do Papa, todos somos filhos de Deus? Não, também não. Mas quem é o povo de Deus? Se você pegar a Bíblia, você vai ver quem é o povo de Deus. Efésios 1, 19, 2, 19 ao 20. Concidadãos da família de Deus. Amém, irmãos? Amém. Mas o profeta diz que você só pode ser um filho de Deus se tiver a semente de Deus. Oh, Deus amado. Meu filho só é filho meu porque carrega a minha semente. E nós só podemos ser um filho de Deus quando a semente de Deus está em nós. Oh. Não sou eu que disse, é São João que diz na sua epístola. Amém, irmão? Amém. E aí vem São João e diz, quem é de Deus nos ouve. Amém. Aí vem Jesus e diz, quem é de Deus escuta as palavras de Deus. Então quem é de Deus? João na sua epístola diz, quem é de Deus nos ouve. Aí vem Jesus no Evangelho de João e diz, quem é de Deus escuta as palavras de Deus. Então quem é de Deus? Quem é o povo de Deus? O povo de Deus não somente trabalha, ou seja, creio que devemos parar aqui e considerarmos o pensamento que o povo de Deus tem sempre sido e sempre será perseguido. Vocês sabem que Gênesis é o livro dos princípios? E o que você encontra começando lá? Parágrafo 47. Continuará até Apocalipse. Olha, tá vendo? Falei para vocês? Que começa desde Gênesis. Amém, irmãos? Amém. Você não vê de Gênesis até um eleito perseguir eleito. Oh. Ele está falando de Abel e Caim. O reprovado e o eleito. Vê? Aí está. Continuará até Apocalipse e não mudará nunca. Assim diz o Senhor. Glória a Deus. Ali nós vemos que Caim perseguiu e matou Abel, porque o último agradou a Deus. Depois nós vemos uma figura perfeita no filho de Abraão, segundo a carne, Ismael, que arreliava e brigava com o filho da promessa, Isaac. E depois temos Esaú, que odiava Jacó. E depois, tudo que eu falei. E nem sabia que eu nem só tinha notado que eu tinha visto isso aqui. Amém, irmãos? Amém. E vem caminhando até chegar esses dias. No Novo Testamento, encontramos Judas traindo Jesus, enquanto que as ordens religiosas do primeiro século tratavam de destruir os crentes primitivos. Os filhos deste mundo, controlados pelo diabo, odeiam os filhos de Deus, que são controlados pelo Espírito. Amém, irmão? Amém. Vocês estão entendendo, irmão? Amém. Irmão, só existe duas classes.
Só existe duas classes. Aí eu perguntei para o irmão, você está sabendo disso e disso? Tô. Irmão, você está sabendo disso e disso? Tô. Irmão, você está sabendo disso e disso que aconteceu? Tô. Isso é coisa de eleito? Não, pastor, não é. Eu não parei para pensar nisso. Ele falou, isso é coisa de almas em prisão agora. Estão entendendo, irmãos? Isso é coisa de almas em prisão. Parágrafo 49. Estamos terminando. As perseguições e provas constituem uma parte normal da vida cristã. Normal. Veja bem. As perseguições e provas constituem uma parte normal da vida cristã. Há somente uma coisa que você pode fazer acerca delas: entregá-las todas a Deus. Amém, irmão? Então não julgue. Não julgue. Deixe sua obra e julgamento final a cargo dele. Amém, irmão? Vê? Aí ele cita as escrituras, parágrafo 50. Não pode suportar os homens maus e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Estes crentes efesianos criam que o povo de Deus devia ser santo. Segundo esse verso, eles tomaram a decisão de conservar seus corpos livres do pecado. Evidentemente, a apostasia já havia começado. O pecado já tinha entrado na igreja, mas eles foram obedientes à palavra de Paulo, quando ele disse para eliminar no meio deles os corruptos. Eles eram um povo separado, eles tinham saído do mundo, e agora eles não deviam permitir que o mundo entrasse neles. Eles suportariam o pecado na igreja. A santidade não era simplesmente uma frase para eles, assim como sou crente. Também não deve ser uma frase para nós. Entenderam, irmãos? Não. Eu sou crente, não deve ser uma frase. Vê? Santidade não era simplesmente uma frase para eles, nem tampouco uma figura de oratória. Era uma norma de vida. Amém, irmãos? Amém. Era uma norma de vida. Então observe bem que as provas e as lutas e as tentações constituem uma parte normal da vida cristã. E o profeta disse: há somente uma coisa que você pode fazer acerca delas: entregá-las todas a Deus. Não julgue, deixe sua obra e julgamento final a cargo dele. Amém? Amém. Então, irmãos, presta atenção no que eu vou dizer. Presta atenção no que eu vou dizer. A oração do cristão que está correto com Deus, que está certo com Deus, como diz o profeta, esteja certo de Deus. A oração é essa: quando você se sentir perseguido, seja até dentro da igreja, pode ser o irmão que lava seu pé na ceia. Se você se sente perseguido, mas lá no fundo da sua alma você está certo com Deus, você tem que fazer duas coisas só. Só há duas coisas que você deve fazer. Só há duas coisas: perdoá-lo e entregar na mão de Deus. Amém, irmãos? Amém. Entrega na mão de Deus. O diabo pode colocar um sentimento no seu coração de falar assim: ó, tomara que aconteça isso. Não. O profeta diz: a mim me pertence a vingança. Amém? Amém. Não desejo o mal para ninguém. Amém. Não desejo o mal para o seu irmão. Deixe isso na mão de Deus, que a seu tempo dará recompensa para cada um segundo a sua obra. Oh, Deus. Os irmãos entenderam, irmãos? Amém. Não faça isso. Se você não poder devolver aquela maldade, aquela calúnia, aquela maldade, aquele disse-me-disse, aquele falou mal de você, se você não poder devolver com um perdão, ou orar por aquela pessoa, ou então diz: Senhor, está nas tuas mãos, entrega nas tuas mãos, porque o Senhor é o Deus da vingança. Amém, irmãos? Essa é a atitude certa a fazer. E às vezes falar é fácil e escrever no papel também é fácil.
Mais difícil é praticar isso que eu acabei de falar. Até para o pastor que está em cima do púlpito. Os irmãos, entendeu? Amém. Não é fácil. Falar isso aqui é fácil. Escrever no papel também é fácil. Mas praticar, essa é a parte difícil. Irmãos, as pessoas não entendem. Tem gente que pensa que ser cristão é difícil porque tem que deixar a mulher, tem que deixar o cabelo crescer. É que tem que vestir saia grande. É que tem que deixar o esmalte. É que tem que deixar o cigarro, a cachaça. Não. O teste final do cristão é perdoar seu próprio inimigo. É ser amigo do seu inimigo. Amém, irmãos? Amém. Esse é o teste final do cristão. Assim como foi o teste de Jesus, assim como foi o teste de todos. Qual foi o teste final de Estevão? Perdoa porque não sabe o que faz. Este foi o teste final. Os irmãos entendem, irmãos? Este foi o teste final. Esse é o maior teste do cristão. Tem gente que tem cristão aí sofrendo. Meu cabelo está grande com esse calor e tal. Não. Esse não é o teste final do cristão. O teste final do cristão é quando ele chegar para o seu próprio inimigo, assim, de coração aberto, não ter nenhuma mágoa, nenhum rancor com ele. E se ele praticou o mal, diz: Senhor, está nas tuas mãos. Amém, irmãos? Amém. A vingança pertence a ele. Amém. Mas, olha, irmão, na prática nem sempre isso acontece. Na prática nem sempre isso acontece. Porque se nós estivermos realmente, irmão, purificados na fornalha, eu vou dizer aqui, a partir do momento que você sair dessa porta aqui, você pode quebrar tudo que foi ouvido e eu posso quebrar tudo que foi falado. Alguém me manda um e-mail: pastor, acabo de ouvir uma coisa acerca do senhor, que o senhor foi isso e foi aquilo e fez isso. Se eu estiver certo com Deus, certo de Deus, Senhor, perdoa porque ele não sabe o que faz. Mas se eu pegar: seu safado, seu mentiroso, seu hipócrita, aí acabou a minha experiência, foi embora. Acabou. Se você estiver certo com Deus, lá dentro você sabe que está certo de Deus e que aquilo é mentira do diabo, deixe aquilo com aquele que tem vingança. Amém, irmãos? Ele que tratará. Os irmãos estão entendendo? Não, mas nós queremos justiça quando nós pegamos. Nós queremos mandar um e-mail de volta. Nós queremos mandar um WhatsApp de volta, um vídeo de volta, ou um áudio de volta. Está desse jeito aí, por isso que está desse jeito aí, essa divisão toda. Os irmãos estão entendendo? Não é fácil viver a vida cristã. Não é fácil viver uma vida cristã. Não é fácil. Não é fácil. Este é o teste final. Este é o teste final. Você pega as mensagens do profeta, você vê tantas pessoas falando mal do profeta, mas você não vê em nenhum lugar o profeta desejando alguma coisa. E aí pronto, isso acaba com a gente. Nossas pouquíssimas experiências vai tudo pro ralo. Você não vê. Você não vê. O irmão estava indo para a reunião, não sabia de nada, estava arrumando a gravata, vai para a reunião dos homens de negócio. O Espírito Santo chegou para ele e disse: você sabia que eles estão arrumando uma trama para você lá embaixo? Vou acabar com eles. Não foi assim que ele falou. Então o que eu faço, Senhor? Vai, eu sou contigo. Amém, irmãos? Estão arrumando emboscada para você lá embaixo. É mesmo, Senhor? Mas vai, eu sou contigo. Senhor, mas eu vou na casa daquele irmão, ele pensa algo a meu respeito. Vai, eu sou contigo. Senhor, mas eu vou ter que ir na casa daquele irmão, ele pensa algo a meu respeito. Vai, eu sou contigo. Amém, irmãos? Amém. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Amém. Vamos ficar de pé. Graças a Deus, irmãos. Graças a Deus. A questão é: estejamos certos de Deus. É só isso. Amém? Amém. Só isso.
Se você está certo de Deus, irmão, se você está certo de Deus, não importa o que alguém diga, o que alguém faça, se você estiver certo de Deus, não desenvolva nada. Nada. Apenas diz: Senhor, perdoa porque não sabe o que faz. Mas se aquela pessoa tiver um pouquinho de razão naquilo que você fez, Senhor, tem misericórdia de mim. Amém, irmão? Amém. Verdade. É isso. Admita. Às vezes a pessoa fala assim, por exemplo, as pessoas falam assim, mas você errou nisso e nisso, naquilo outro. Assim, aí nós queremos sempre, não, dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Então a questão é difícil viver uma vida cristã. Muito difícil. Tem um internado lá em Goiânia que fala assim: o segredo de quem triunfa é de novo começar. Então é isso, né? Então você pode observar, né? Na hora que o profeta mentiu, ele deu um pulo, foi para o lado da fundo da cozinha, aí o telefone tocou e irmão Blanco disse: Medo atendeu e disse: olha, os advogados, digo que eu não estou. Abílio, mas você estava aqui na hora que o telefone tocou? E aí? Os irmãos entenderam? Amém. Só que o irmão Blanco ficou embrulhando. Não, mas é não sei o que, né? Ele reconheceu. Às vezes a questão tem que ficar embrulhando e ficar arrumando o pacote e tentando remendar. Não, mas não sei o que. Mas não admite. Admita. Amém, irmãos? Eu errei mesmo. O Senhor tem misericórdia de mim. Amém, irmãos? Mas nós ficamos embrulhando, não. O profeta não ficou embrulhando. Ele só ouviu mesmo dizer: mas você estava aqui, não, o telefone tocou. Acabou. Ele reconheceu. Aí não ficou embrulhando: mas não sei o quê. E nós arrumamos um tanto de coisinha para poder safar, nós tirar o nosso da reta, como diz o povo. Não é bem assim. Não é dessa maneira. Por isso que existem muitas pessoas fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós seguíssemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas como somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não ser condenados pelo mundo. Amém. Se nós seguíssemos a nós mesmos. Disse Paulo: Senhor Deus, Pai Celestial, Senhor, dizer que é um crente é fácil, Senhor. Dizermos que nós cremos nessa mensagem também é uma coisa muito fácil, Senhor. Mas tornar ela real nas nossas vidas, Senhor, esse é o desafio, meu Pai. Porque a mensagem não é mais para ser lida, Senhor. A mensagem não é mais para ser lida em papel, ela é para ser lida em nossos lábios, em nossos corpos. Somos cartas escritas, lidas, Senhor, tem misericórdia. Perdoa nossas falhas, meu Deus. Perdoa. E às vezes nós agimos até hipocritamente quando nós estamos em erro, Senhor, querendo justificar nosso erro, Senhor. Oh, Senhor, tem misericórdia. Ajuda cada um, Senhor. Perdoa nossas falhas, perdoa nossos pecados. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Somente o Senhor para nos ajudar. Oh, Deus. Eu sei, Senhor, que o Senhor é um Deus bom, um Deus misericordioso, que tem misericórdia, Senhor, e que ela dura para sempre. Senhor, que nós possamos ser melhores cristãos, ó Pai. Melhores servos, melhores filhos, melhores filhas. Ó Deus, tem misericórdia. Que nós possamos, como diz o profeta, falar somente coisas boas de cada irmão, Senhor, e não as suas coisas ruins.
Porque isso desqualificaria o eleito, Senhor. Porque o eleito não persegue o eleito. Tem misericórdia de cada um de nós. Derrama a tua graça, teu poder, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor. Deus abençoe os irmãos. Até a próxima reunião, se Deus assim permitir. Amém. Deus abençoe.